Graça e paz, queridos. Eu quero nesse momento, juntamente com você, nós passarmos um tempo meditando na palavra do Senhor, você, sua casa, aqueles que estão nos assistindo agora, boa noite, aqueles que talvez irão nos assistir pela manhã ou à tarde, bom dia, boa tarde. Eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para a nossa edificação, uma palavra a qual nós estamos vivendo um tempo profético, mas para que nós possamos entender no nosso espírito, discernir no nosso espírito com propriedade tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado, existe a necessidade de uma compreensão divina para nos posicionarmos, para exercermos a nossa posição em Deus. Lembrando que nós fazemos parte do seu reino, nós fazemos parte do seu exército. O Senhor conta comigo e com você. Nesses tempos a qual nós estamos vivendo, o Senhor tem nos direcionado a vivermos uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de aprendizado, aprendendo a Escritura, aprendendo a palavra. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, ou nesta manhã, nesta tarde. Eu quero falar neste momento isso, desse aprendizado. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, do posicionamento que nós devemos ter, compreendendo o mundo espiritual. Porque quando nós compreendemos o mundo espiritual, nós nos posicionamos de uma forma diferente. Nós nos posicionamos com autoridade, com intrepidez, com ousadia, aonde nós entendemos que existe uma ação do inferno, mas também existe uma ação dos céus. E é aí aonde eu quero falar. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação, para nós compreendermos um pouco mais. Eu gostaria de ler com os amados, está escrito em Daniel capítulo 10, é um texto bastante conhecido a respeito aonde Daniel tem a visão de um homem. Eu acredito que de uma certa forma, você que é cristão, você que faz parte de alguma igreja, você conhece Daniel, já ouviu falar Daniel, até mesmo você que não faz parte de nenhuma igreja, na escola, a historinha Daniel na Cova dos Leões, eu acredito que todos já ouviram de alguma forma falar sobre Daniel. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Daniel capítulo 10. Vamos ler. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Preste bem atenção naquilo que nós estamos lendo, ele dá uma ênfase assim para que você entenda que se tratava de uma guerra prolongada. Isso significa que nós estamos em guerra, nós continuamos, a guerra ela não terminou, ela continua. Nós estamos guerreando nas regiões celestiais. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, mas já desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de multidões. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor.
e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. E não restou força em mim. Desfigurou-se a afeição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer. Levanta-te e sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci. Então, como semelhança do Filho dos Homens, que me tocou os lábios e abri a boca, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Já não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então, semelhante a um homem me tocou outra vez, e me fortaleceu. Disse ele: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. É um texto bastante extenso, eu li todo o capítulo. Eu gostaria de orar com você rapidamente para nós adentrarmos na palavra, para nós meditarmos. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos dado direção e o Senhor tem nos capacitados para nos posicionarmos, Pai, nas regiões celestiais para guerrearmos, entendendo o Teu reino, entendendo a Tua voz, entendendo o Teu propósito e nos alinhando à Tua vontade. Pai, nos dá a revelação da Tua palavra, nos dá, Pai, o entendimento dela, que eu possa, Pai, passar para o Teu povo tudo aquilo a qual o Senhor tem para falar aos nossos corações. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar a respeito desta palavra. Eu quero dar um título para esta ministração a respeito do poder da oração e a necessidade de nós orarmos. Existe um poder tremendo na oração, existe a necessidade de nós orarmos, nós nos posicionarmos no mundo espiritual. Nós temos a necessidade, e ninguém neste mundo está isento de não orar. Não existe esta pessoa que se dê a vontade ou se dê por si só o mero prazer de não orar. Não existe. Não existe. Todos nós temos que orarmos. A oração, ele fala de relacionamento, ele fala de comunhão, de posicionamento, de guerra. Então é por isso, eu li esse texto também um pouco
extenso, mas para que haja uma compreensão, nós sabemos e nós temos vivido na nossa igreja, nós temos nos levantado respondendo a um chamado do Senhor para nós nos posicionarmos em oração para tudo aquilo que está por vir. Grandes coisas o Senhor tem preparado para a nossa igreja, grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa família, mas existe a necessidade de nós nos posicionarmos, existe a necessidade de nós estarmos conectados com o Senhor, entendendo no mundo espiritual e regendo no mundo espiritual. Todas as vezes que nós falamos de oração, e é até interessante, eu vou até abrir aqui um parênteses, quando se fala na igreja de campanhas, ou campanhas de oração, ou vigílias, ou uma campanha de oração para você entender o propósito de Deus, normalmente algumas pessoas, ela já chega apresentando a sua lista pessoal ao Senhor. Nada contra, você pode, mas aqui eu quero chamar a sua atenção para que você entenda, eu quero te levar a um nível um pouco maior, a um nível de governo. Porque muitas pessoas, eles oram, vêm à igreja, ou até mesmo oram em casa, quando entram em oração, simplesmente com a sua lista particular, sem entender o propósito para o qual Deus colocou esta pessoa no mundo. Eu e você, nós temos que entender o propósito para o qual nós estamos nesta geração. Nós temos que entender isso, e nós lemos no texto que Daniel entendeu isso. Nós temos que entender para nós podermos reger no mundo espiritual e nós nos colocarmos entendendo a estrutura, e nós nos colocarmos no mundo entendendo a estrutura do mundo espiritual. Há uma necessidade de nós entendermos o nosso papel no mundo, há uma necessidade de você entender o seu papel no mundo. Simplesmente você não nasceu para, igual aquela mera filosofia, nasce, cresce, reproduz e morre. Não. Você nasceu, eu nasci com um propósito. Existe um propósito no reino de Deus para a minha vida e existe um propósito no reino de Deus para a sua vida. E existe um propósito através da minha vida e através da sua vida para ser realizado no mundo espiritual. É por isso que eu quero falar sobre o aspecto da oração, que aqui ela tem... Aqui no texto que nós lemos, ela tem um leque muito aberto que não é no aspecto individual. Então aqui você, quando se posiciona em oração, tanto é que quando nós estamos agora nos discípulos, nós estamos orando e nós temos direção, motivos de oração. Porque não é individual, e sim é no coletivo, e sim é para o reino. Então existe a necessidade de você se posicionar, de você estar posicionado em Deus. Existe a necessidade de você reger. Aqui o que eu quero falar para os irmãos, existe uma necessidade de regência. Existe uma necessidade de eu e você, nós compreendermos isso no Espírito, nós compreendermos isso no mundo espiritual, que há um poder de regência na oração. Existe um poder que foi otorgado através de Cristo em nossas vidas de regência. Nós temos que ter esse entendimento e nós regermos no mundo espiritual. Porque nós bem vemos aqui, quando nós lemos Daniel, um moço como eu e você, mas que entendeu e se posicionou. Ele se posicionou de uma tal forma, separando, que as pessoas daquela época o reconheciam, que Daniel havia nele um espírito diferente, que Daniel havia nele algo diferente. E o que é esse diferente? O que é isto? Porque Daniel, ele era um jovem, quando ele foi levado cativo, eu acredito que você conhece a história, quando o povo judeu foi levado cativo, o Império Babilônico. Eu não vou adentrar muito nessa história, mas é para você entender que quando Daniel foi levado cativo, ele entendeu o propósito, ele entendeu o seu
o seu chamado, ele entendeu o porquê que ele estava ali e ele começou a reger no mundo espiritual. E note que todos eles reconheciam que havia algo diferente em Daniel. Porque Daniel, presta bem atenção, Daniel ele crescia na graça e no conhecimento. Então hoje existe a necessidade de nós, a igreja, a nossa igreja, crescermos na graça e no conhecimento. Porque existe a necessidade de nós crescermos entendendo o mundo espiritual, porque muitas vezes nós gastamos tempo com a nossa lista pessoal em oração. E esse não é o objetivo para que eu ore. Algumas pessoas têm entendido esse objetivo errado. Entenda bem, não existe nada errado em você ter, não é isso que eu estou falando. Você pode ter, mas o propósito da oração não é para você ter, sim para governar. Mas hoje eu quero te levar a esse nível maior, aonde você pode entrar em oração, regendo no mundo espiritual, fazendo parte daquilo que o Senhor quer que façamos. Não simplesmente me dá. Não. Mas sim exercendo a autoridade de governo, regendo, dizendo para principados e potestades, caiam, saiam, batam em retirada, haja salvação, libertação, com autoridade. Então hoje eu quero te levar você a esse entendimento para entrar nesta outra dimensão, uma dimensão de autoridade, uma dimensão onde as suas necessidades elas ficam de lado. Aonde você tem um entendimento e a compreensão da dimensão do mundo espiritual, da necessidade que o mundo espiritual e dos territórios ao qual eu e você estamos. Isso é muito importante nós entendermos o território ao qual nós estamos. Como agir. Porque existem áreas, e presta bem atenção, eu vou aqui dar uma explanação, tentar separar, porque existem áreas no território ao qual nós governamos, existem áreas que precisam ser dominadas por nós. E não dominadas por demônio. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que vêm à igreja, até recebem, mas tem áreas na vida deles que são dominadas por demônios. Tem áreas nas vidas deles que ainda os demônios regem. Pessoas que ainda não foram totalmente libertas de vícios, de mentiras. Pessoas que não têm uma vida ainda plenamente consagrada a Deus. Mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que você que está me assistindo, você terá uma vida consagrada, você terá uma vida plena em Deus, você compreenderá e você governará nas regiões celestiais juntamente com o Senhor. Você tem a autoridade para governar, para expulsar demônios, para enfermos serem curados, para pessoas serem salvas, para manifestar o reino de Deus. É este o propósito. É este o propósito que nós temos que entender. Não é a minha lista pessoal, mas sim entendermos o governo de Deus. Porque quando Deus manda nós orarmos, Ele não manda a gente orar para ter uma outra casa, ter um outro carro, ter mais uma fazenda, ter mais terras. Não, não é nada disso. E não tem nada errado, queridos, com relação a isso de você ter outra casa ou de você ter terras e você conquistar. Não é nada disso, mas entenda, o propósito, quando Deus pensou na oração, é de governo, é de regência. Porque se nós entendermos isso, muitas coisas a qual nós vivemos,
elas poderão ser alteradas através da oração. E aí você pode estar se perguntando, mas se Deus continua governando, se Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, e por que Deus quer que eu ore? Por que existe a necessidade de eu orar? Em Salmo 139 fala que antes mesmo da palavra sair à minha boca, Ele já conhece. Por quê? Por que Deus requer a minha oração? Por quê? Por que Ele manda eu orar? Por que eu tenho que fazer isso, sendo que na verdade Ele conhece tudo e na verdade é a vontade dEle que irá prevalecer? É a vontade dEle que irá se cumprir, não a minha. Por que Deus manda eu gastar tempo em oração? Porque se você pensar, você pode até estar pensando, então não faz sentido eu orar. Não faz sentido eu gastar tempo, gastar 1 hora, já imaginou? Gastar 1 hora eu orando? Se Ele já conhece tudo isso? Calma, não se aveste, que nem nós falamos lá no Nordeste. Não se aperreie, não. Existe um porquê. Você vai entender o porquê que você deve orar. O porquê de você compreender que primeiro você tem que orar. Por quê? Porque existe um poder na oração. A oração ela tem um poder. Em segundo lugar, tem a necessidade e um dever para todos os seres humanos. Primeiro, existe um poder na oração de regência, existe um poder na oração de governo, existe um poder na oração de domínio. É isso que Daniel entendeu. E também existe uma necessidade e um dever. Não é simplesmente eu oro quando eu quiser. Não, se você entende o mundo espiritual e se você é filho de Deus, você quer entender o que o Pai está fazendo. É a mesma coisa, a criança. Eu tenho 2 filhos. Quando eu estou fazendo alguma coisa, normalmente o Joshua, a Noemi, eles chegam e perguntam, pai, o que você está fazendo? Pai, o que você está fazendo? Posso ajudar? Posso ajudar? Eles querem entender, compreender. Então aqui existe a necessidade e o dever de nós orarmos, para nós compreendermos o propósito de Deus, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer. É igual eu falei, eu repito, não é pecado você orar, de você pedir a Deus, de você ter as coisas. Não, mas você tem que entender que a oração não é para isso. A oração, sim, é para regência. Existe um poder na oração para governo, para domínio. Você precisa ter a consciência que a oração e a chave da oração não é isso, não é simplesmente para eu ter, não, e sim para eu governar. É por isso que existe a necessidade de eu entender o mundo espiritual e é por isso que eu preciso orar. É por isso que existe a necessidade de eu compreender o propósito de Deus para esta geração. É por isso, jovem, que você tem que entender, igual Daniel aqui era um jovem. Daniel entendeu o propósito para o qual ele foi chamado na geração dele. Você tem que entender o propósito aonde você está, o lugar onde Deus te colocou, para você governar. Porque você entendendo o lugar onde você está, entendendo o que você foi chamado, você governa nas regiões celestiais. A governar o quê? A oração é o mecanismo pela qual o homem governa. Queridos, presta bem atenção nisso. A oração é o mecanismo pela qual o homem governa a terra. Isso é muito poderoso. Porque quando nós nos alinhamos com Deus, é Deus que tira rei, é Deus que coloca rei. Nós fazemos parte da regência do mundo espiritual manifesto no visível.
Nós temos a autoridade, nós temos o poder de governo, nós governamos. A igreja tem que acordar, tem que entender. Nós governamos a terra. Através de quê? Da força do meu braço? Não. Através da oração. E sabe qual é o problema que nós vemos nos nossos dias? É que tem homens dentro das igrejas com um sério problema. Que eles tentam governar os céus, ao invés de governar a terra através da oração. Eles tentam governar os céus e chegam como se fosse um filho birrento. Não, eu quero. E eu vou mais além. E tem pessoas que ainda vão além, querem governar até mesmo Deus, como se fosse possível. E aí, o que nós podemos ver, o que Tiago, o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 4, vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Porque não sabem orar. É por isso que não recebem. Por isso que quando dobram os joelhos, dizem, Deus tem que fazer, Deus tem que me escutar. Eu já ouvi pessoas, inclusive em algumas igrejas. Você tem que espernear, Não. Você não é filho birrento, não. Você tem poder de governo, de regência. Você dobra o teu joelho para mover no mundo espiritual. Porque essas pessoas que vêm dessa forma, Deus nem se move. Deus nem se comove. Por isso que Deus fala para nós crescermos na graça e no conhecimento, para governarmos e governar com poder, com autoridade. É por isso que há necessidade de nós entendermos aonde o Senhor nos colocou, para nós regermos do território aonde nós estamos. É por isso que tem muitas pessoas frustradas nos seus trabalhos, na sua casa, em qualquer lugar que ela esteja, porque ela não está entendendo o lugar onde ela está e não entendeu o poder que ela tem de regência. Eles não entenderam aonde eles estão vivendo. Porque não foi um acidente que Deus te colocou ali, não foi um acidente que você caiu ali. Não foi um acidente, presta atenção. Não foi um acidente você vir para a Bélgica. Não foi um acidente você estar nesta igreja. Tudo tem um propósito. Você tem que entender o porquê que Deus te trouxe aqui. O porquê que Deus designou você neste território. Para você governar e auxiliar o governo de Deus no território aonde o Senhor te colocou. Eu não estou falando aqui para isso, entenda bem, tem algumas pessoas que podem até estar se pensando agora. Mas é fácil você falar isso, talvez porque você é um evangelista, ou talvez fácil para um pastor, para o apóstolo, para os bispos. Não. Isso não depende de patente, isso depende de posicionamento. Isso não depende de patente espiritual. Isso depende de posicionamento. E eu quero que você entenda isso na sua casa, que você rege, que você lance uma palavra de governo, que você lance uma palavra de autoridade, da mesma forma que Daniel entendeu, da mesma forma que Daniel entendeu que ele regia no mundo espiritual. Porque por mais que você tente explicar para alguém, as pessoas não conseguem entender. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que receberam, eu acredito que você que está me assistindo já recebeu, eu já recebi uma palavra de Deus, uma palavra profética, e tem pessoas que não conseguem entender no seu espírito. Não conseguem discernir, recebem uma palavra, não sabem o seu chamado.
E aí fala para algumas pessoas, você recebeu uma palavra de Deus. Aqui nós lemos no primeiro versículo onde ele recebeu uma palavra. E ele discerniu, ele segurou a palavra. E tem pessoas que não conseguem discernir a palavra. E essa palavra tem um chamado que chama-se Logos. Tem um significado, essa palavra, porque às vezes as pessoas não conseguem entender como é que você se submete aos seus líderes, aos apóstolos, aos pastores, porque não conseguem entender o propósito. Quer ver? Tem algumas pessoas que têm ainda, vai mais além. Pergunta-se, qual é o seu chamado? Você recebeu uma palavra? Recebi uma palavra, você pregadores de multidões. Tá, ok. E você tem que potencializar essa palavra como? Orando, regendo. Porque simplesmente, se você recebe simplesmente a palavra, essa palavra fica no Logos. E os gregos, eles dividem o verbo, a palavra, que é do Logos, ela é instrução. Ela não é revelação. Por exemplo, quente. O que significa? Quente. Agora, quando a palavra ela é revelada, porque o Logos fala de palavra terrena, compreensão humana. Agora, quando existe uma compreensão divina, aí é diferente. Quando existe uma compreensão divina, não fica no Logos, e sim no Rema. Qual é a palavra Rema que tem marcado a sua vida? Porque o Rema, ela rege na esfera espiritual. Porque é a mesma palavra que foi dada para um, a palavra pode ser dada para o teu vizinho também do lado, você será pregador de multidões. Não sei qual foi a palavra que você recebeu. A mesma palavra que foi dada para um, é dada para outro. Se não se torna um rema, se não desce no Espírito, não avança. Por quê? Porque essa palavra, quando desce no meu espírito, ela precisa ser potencializada através da oração. Debaixo dessa palavra vem o entendimento. Quando Deus nos chama, nós compreendemos. Porque você vai orar debaixo de uma revelação. A Bíblia diz que Daniel recebe uma palavra, e aí esta palavra verdadeira, ele entendeu esta palavra, ele compreendeu, ele teve inteligência dela. O Senhor falou a Daniel. Aí o que Daniel fez? Daniel pegou a palavra, se agarrou na palavra e foi fazer o quê? Orar. Potencializar a palavra. Por isso que você que recebe uma palavra, você que recebe um direcionamento, você precisa entender, você precisa se posicionar em oração, você tem que orar para você reger no mundo espiritual através da palavra que você revelou. Porque se você perguntar para algumas pessoas qual é a palavra, serei pregadores de multidões, ok, e aí? O que isso muda? Se você não potencializar, nada. Se você não entender o poder de regência, nada. Ele não saiu igual um doido falando para todo mundo não. Ele foi orar. É através do joelho dobrado que você adquire autoridade. É através do joelho dobrado. Porque através da oração, entenda bem, todo o seu emocional fica de lado. Quando você compreende a palavra rema e você potencializa ela através da oração, todo o seu emocional sai e você começa a entender. A primeira coisa que vai acontecer com você é isso, o seu emocional vai sair e você começa a exercer a autoridade de governo no mundo espiritual. Você começa a exercer uma fé sobrenatural, a viver uma fé com uma soberana autoridade no mundo espiritual. A minha alma, ela não mais age, eu não ajo mais pela minha alma, eu não me movo mais pela minha alma.
É uma fé sobrenatural. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele não tiver fé, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Então escute, porque Deus não perde a sua soberania. Porque que Deus estabeleceu aqui, Deus continua sendo soberano. O que Deus estabeleceu aqui Ele continua governando, mas Ele estabeleceu para que você seja parceiro dele, para o governo nas regiões celestiais. A soberania continua sendo de Deus, mas a parceria é minha e sua. Não perca tempo com distrações, com guerras, que você às vezes está enfrentando sem entendimento. Porque se você não entender o propósito que você está passando por essa provação, por essa atribulação, por essa adversidade, por esta guerra, você não vai governar. Por isso tem muitas pessoas que passam por tribulação e a sua fé acaba se esfriando, eles acabam morrendo na fé, apostatando, apostasia. Eles começam e têm a tendência de murmurar. Por quê? Porque não entenderam o propósito, não entenderam, deixam a fé, deixam de crer e deixam de reger. Você tem que entender o que você está fazendo no lugar, você tem que entender a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele lugar. Qual o propósito? É por isso que nós precisamos orar. Você precisa entender a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo muito rápido, acredito que você consegue lembrar, ou você conhece a história a respeito da rainha Esther, aonde ela estava lá no palácio e seu tio Mordecai fala, havia um decreto para matar todos os judeus. Seu tio manda um recado para ela se apresentar ao rei, e ela ainda fala, tio, ela manda outro recado para o tio, o senhor bem sabe que se eu me apresentar ao rei, sem ser chamado e ele não estender o cetro, eu morro. E tio manda outro recado, dizendo, olha, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí, para você interceder por nós, para você reger. Então entenda, quem sabe não foi esse o tempo ao qual o Senhor colocou para você reger. Porque em outras palavras, o que o tio estava querendo dizer é, se você não entender o propósito a qual você está fazendo parte, você irá ser trocado, você irá sair do lugar. Deus tira e coloca outro. Deus tirava a Esther e colocava outra rainha. Então você tem que entender. Então eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que você possa entender que você precisa orar, que você precisa compreender qual é o propósito, que você precisa entender o mundo espiritual, a esfera do mundo espiritual. Porque presta atenção, Daniel, ele entendeu. E aí veio Nabucodonosor, o maluco, dizendo, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Eu sou uma divindade. E queria que todos se prostrassem para adorar. E Deus fez o quê? Mandou ele pastar durante 3 anos e meio. E o que aconteceu? Enquanto ele não reconheceu, quando ele voltou ao juízo, depois de 3 anos e meio, Deus restituiu o juízo dele. E ele reconheceu que Deus de Daniel era o Senhor. E por que Daniel não conspirou contra o reino e tomou o trono? Porque Daniel entendeu. Daniel não iria se rebaixar porque ele governava nas regiões celestiais. E por que começou toda a perseguição de Daniel? Qual é um dos fatores marcantes na vida de Daniel? A oração. A oração, esta é a chave. Que você possa se levantar em oração, juntamente com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, regendo no mundo espiritual. Faça o teste na sua casa para você ver. Eu não tenho mais tempo para nós continuarmos, se Deus me der a oportunidade. Mais uma vez, eu gostaria de continuar a partir daqui. Que existem territórios que têm que ser conhecidos. Entenda, você não vai entrar numa área, numa guerra sem conhecer os territórios de peito aberto. Sem um preparo. Não existe isso. Então eu quero te encorajar nesta
nesta hora, a você compreender o mundo espiritual e responder à expectativa do Senhor, qual é a vontade dEle, para que você possa fazer parte do governo que o Senhor tem para a sua vida, do governo espiritual. Que você possa se levantar, que você possa estar preparado para exercer tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Entenda onde você está, entenda o propósito, se levanta em oração, se posicione. Eu gostaria de orar juntamente com você, o meu tempo já se esgotou. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você neste momento. Querido Deus e Pai, eu preguei aqui a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito venha, Pai, falar com os Teus filhos, que eles possam entender, Senhor, e compreender o propósito, sabendo que eles vivem, Senhor, numa vida, Pai, aqui na terra, a qual o Senhor chamou para governo, para reger no mundo espiritual, governando a terra com autoridade, com poder, entendendo o propósito, porque se eles não compreenderem o propósito, Senhor, e não se posicionarem, o Senhor simplesmente troca. É assim que funciona. Nós conhecemos a história, nós conhecemos várias passagens na Bíblia. Que o Senhor possa despertar o Teu povo, andando, Pai, em santidade, andando, Senhor, com autoridade. Que eles possam, Senhor, ser preparados para entrar e saber discernir os territórios, entrar em guerras, preparados para não serem atingidos, mas que venha hoje, em nome do Senhor Jesus, um revestimento espiritual, um entendimento no espírito deles para que eles possam compreender. Pai, esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo as casas deles, Pai, o lar, Senhor, de todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo, que eles sejam abençoados. Eu abençoo a sua casa, seus filhos, a sua despensa. É o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que venha sobre ti o Espírito de Deus e você resplandeça o Espírito de Deus através da sua vida. Que eles possam enxergar. Ali vai um homem que tem um espírito diferente. Ali vai uma mulher que tem um espírito diferente. Ali vai uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Deus a abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Amém.